Introdução à Divina Vontade, Obstáculo ao Verdadeiro Amor, parte 2, lição 21. Continuamos com o mesmo tema, os obstáculos. Eles não são apenas para viver na Divina Vontade, mas também para termos uma vida de relacionamento com o nosso Deus. Jesus vai nos ensinando esses obstáculos para que estejamos conscientes dos defeitos de nossa vontade humana e, ao mesmo tempo, vai nos conduzindo aparentemente pelo caminho das virtudes, isso é, da santidade humana. Mas se analisarmos com atenção na vida na divina vontade, tais virtudes não são as armas para vencê-los. Elas aparecem de modo espontâneo, não são fruto de um esforço da nossa razão ou da nossa inteligência, mas são propostas que nosso Senhor vai fazendo surgir no nosso interior e que são claramente contrárias ao nosso modo habitual de agir. Não colocamos nada de nosso para consegui-las, pois o nosso único pensamento deve ter sido querer viver na sua vontade. Por isso, estes são os primeiros resultados de nos perdermos no seu querer. É claro que se trata de uma sugestão de como agir, e ela se enfrentará com a nossa natureza humana, que quase sempre proporá o contrário. Agora depende da minha vontade decidir por qual caminho seguir, pois tudo deve ser voluntário. Um amor, uma entrega, forçados não lhe agradam. Daí a necessidade de nos fazer conhecer esses obstáculos, para termos conhecimento do mal da vontade humana, o que, como já mencionamos anteriormente, é necessário. Almas indecisas. Volume 10, capítulo 8, 24 de dezembro de 1910. As almas indecisas servem para nada. Não servem para nada. Tendo recebido a comunhão, rogava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso. E o bom Jesus me disse: filha minha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não servem para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolutas, então superam e solucionam todas as dificuldades. E aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo-o tão resoluto, enfraquecem e não têm coragem de se opor. É um pouco de apego o que o prende, e eu não quero contaminar a minha graça em corações que não estão livres de tudo. Se ele se separar de tudo e de todos, então a minha graça inundará ainda mais, e ele sentirá a força necessária para seguir o meu chamado. Inconstância. Volume 4, trecho 62, data de 31 de março de 1901. Inconstância e volubilidade. Esta manhã, sentindo-me muito amargurada,
eu me via ainda tão má que quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo e único bem. Mas o Senhor, sem olhar para as minhas misérias, dignou-se vir, dizendo-me: Filha minha, é a mim que tu queres. Pois bem, vim para te alegrar. Fiquemos juntos, mas fiquemos em silêncio. Depois de ter estado assim por um pouco, ele me transportou para fora de mim mesma, e eu via que a igreja festejava o domingo de Ramos. E Jesus, rompendo o silêncio, disse-me: quanta volubilidade, quanta inconstância! Assim como hoje gritam Hosana, proclamando-me como seu rei, outro dia gritarão: crucifica-o, crucifica-o. Filha minha, a coisa que mais me desagrada é a inconstância e a volubilidade, porque isso é sinal de que a verdade não tomou posse de tais almas, e até mesmo em coisas de religião. Pode ser que encontrem a sua satisfação, a própria comodidade e o interesse, ou porque se encontrem em tal partido. Mas amanhã podem mudar estas coisas e encontrar-se no meio de outros partidos. E eis que se desviam da religião e sem desgosto entregam-se a seitas, porque quando a verdadeira luz da verdade entra em uma alma e toma posse de um coração, esta alma não está sujeita à inconstância. Ao contrário, sacrifica tudo por amor dela e para deixar-se dominar por ela, e com ânimo firme despreza todo o resto que não pertence à verdade. E enquanto dizia isto, chorava pela condição da geração presente, que pior do que antes está sujeita à inconstância, conforme sopram os ventos. Volume 3, capítulo 115, leitura de 2 de junho de 1905. A paciência é o alimento da perseverança. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus me disse: Filha minha, a paciência é o alimento da perseverança, porque a paciência mantém as paixões em seu lugar e fortalece todas as virtudes. E as virtudes, recebendo da paciência a atitude de uma vida contínua, não sentem o cansaço que a inconstância tão fácil a criatura produz. Por isso, a alma não se abate se é mortificada ou humilhada, porque rapidamente a paciência lhes fornece o alimento necessário e forma um vínculo mais forte e estável de perseverança. Nem se é consolada e exaltada se eleva demais, porque a paciência, alimentando a perseverança, a mantém na moderação, sem sair dos seus limites. Além disso, assim como a paciência é alimento, e enquanto uma pessoa se alimenta, pode-se dizer que tem vida e não está morta, assim, a alma, enquanto tiver paciência, gozará a vida da perseverança. Volume 6, capítulo 135, 12 de outubro de 1905.
905. O conhecimento de si mesma esvazia a alma de si mesma e a enche de Deus. Filha minha, o conhecimento de si mesma esvazia a alma de si mesma e a enche de Deus. E não só isso, na alma há muitos armários, e tudo o que se vê no mundo conforme o conceito que dela se forma. Assim, uns mais, outros menos, tomam lugar nesses armários. Agora, a alma que se conhece está cheia de Deus, sabendo que é nada. Antes sabe-se um vaso frágil, putrefato, fétido. Cuida bem de não fazer entrar em si outras podridões fétidas, como são as coisas que se veem no mundo. Seria louco aquele que, tendo uma ferida putrefata, fosse juntando mais podridão para colocá-la sobre a sua ferida. Conhecer-se a si mesma traz consigo o conhecimento das coisas do mundo. Por isso, como tudo é vaidade, fugacidade, bens apenas disfarçados, enganos, inconstância da criatura, então, conhecendo que as coisas são em si mesmas, ela cuida bem de não fazê-las entrar em si. E todos aqueles armários ficam cheios das virtudes de Deus. Volume 11, capítulo 28, 12 de agosto de 1912. O amor de Deus, simbolizado pelo sol. Esta manhã, assim que veio meu sempre amável Jesus, ele me disse: Filha minha, o meu amor é simbolizado pelo sol. O sol se levanta majestoso, mas enquanto parece que se levanta, ele está sempre fixo e nunca se levanta de fato. Com a sua luz, invade toda a terra. Com seu calor, fecunda todas as plantas. Não há olho que não goze dele. Pode-se dizer que quase não há bem sobre a terra que não venha de seu benéfico influxo. Quantas coisas não teriam vida sem ele? No entanto, faz tudo sem estrépito, sem dizer sequer uma palavra, sem pretender nada. Não incomoda ninguém, mas ainda não ocupa espaço algum da própria terra que invade com a sua luz. O homem pode fazer o que quiser sobre ela, e enquanto gozam do bem do sol, nem lhes presta atenção, e o tem despercebido no meio deles. Assim é o meu amor, simbolizado pelo sol. Como o sol majestoso surge no meio de todos. Não há mente que não seja irradiada pela minha luz. Não há coração que não sinta o meu calor. Não há alma que não seja abraçada pelo meu amor. Mais do que sol, estou no meio de todos. Mas, ai, quão poucos me prestam atenção. Estou quase despercebido. No meio deles, não sou correspondido. E continuo dando luz, calor e amor. Mas, se alguma alma me presta atenção, então eu enlouqueço, mas sem estrépitos. Porque o meu amor, sendo sólido, fixo e veraz,
não está sujeito a fraquezas. Assim, eu quero o teu amor para comigo. E se assim fosse, tu também te tornarias sol para mim e para todos, porque o verdadeiro amor tem todas as qualidades do sol. Ao contrário, o amor que não é sólido, nem fixo, nem veraz, é símbolo do fogo. Daqui de baixo, sujeito a variações. A sua luz não é capaz de iluminar a todos. E é uma luz muito fraca, misturada com fumaça. O seu calor é limitado. E se não for alimentado com lenha, apaga-se e vira cinzas. E se a lenha é verde, faz estrépito e fumaça. Assim são as almas, que não são todas para mim. Nem minhas verdadeiras amantes se fazem um pouco de bem. É maior o estrépito que fazem. É maior a fumaça que sai das suas ações do que a luz. E se não são alimentadas por algum afã humano, ainda que sob aparência de santidade e de consciência, apagam-se e ficam frias, mais do que cinzas. A sua característica é a inconstância, ora fogo, ora cinza. A vontade humana. Volume 18, capítulo 24, 11 de fevereiro de 1926. A vontade humana é a traça que rói todos os bens. É a chave que abre todos os males. Cada ato de vontade humana, não unida de Deus, forma um abismo de distância entre o Criador e a criatura. Eu pensava comigo mesma, por que tanto temor em mim? Tanto medo de sentir a vida faltar-se, ainda que jamais aconteça. Eu não fizesse em tudo e por tudo a santíssima vontade de Deus, só o pensamento me destrói. O que será se eu chegasse a subtrair-me, ainda que por um só instante, da vontade suprema e adorável do meu Criador? Enquanto eu pensava isso, o meu amável Jesus saiu de dentro de meu interior e, tomando minhas mãos entre as suas, beijou-as com um amor indivisível. Depois apertou-as ao seu peito, fortemente, e cheio de ternura disse-me: minha filha, como é bela a minha vontade, operante nas tuas mãos. Os teus movimentos são feridas para mim, mas feridas divinas, porque sai do fundo da minha vontade dominante, operante e triunfante em ti, de modo que me sinto ferido, como por um outro eu mesmo. Com justa razão, temes, se por um só instante saísse da vontade suprema. Oh, como descerias para o baixo, reduzir-te-ia quase do estado de Adão inocente ao estado de Adão culpado. E como Adão havia sido criado como cabeça de todas as gerações, a sua vontade subtraída do seu Criador formou a traça na raiz da árvore de todas as gerações. Por isso todos sentem as ruínas que a traça da vontade humana formou desde o início da criação do homem.
Cada ato de vontade humana não conectada com a de Deus forma um abismo de distância entre o Criador e a criatura. Portanto, distância de santidade, de beleza, de nobreza, de luz, de ciência, etc. Adão, ao subtrair-se da divina vontade, não fez outra coisa senão colocar-se à distância do seu Criador. Esta distância o enfraqueceu, o empobreceu, desordenou tudo e levou desequilíbrio a todas as gerações. Porque quando o mal está na raiz, toda a árvore é obrigada a sentir os efeitos malignos e os humores nocivos que há na raiz. Portanto, filha minha, tendo-te chamado a ti como primeira e cabeça da missão da minha vontade, esta minha vontade deve pôr em ti o equilíbrio entre ti e o Criador. E por isso tira a distância que há entre a vontade humana e a divina, para poder formar em ti a raiz da árvore, sem humores, mas fazendo correr nela apenas o humor vital da minha vontade, para que a árvore não fique prejudicada na vegetação, no desenvolvimento e na preciosidade dos seus frutos. Agora, se tu quisesses fazer um ato da tua vontade, não conectada com a minha, virias a formar a traça na missão que te confiei. E como um segundo Adão, me arruinarias a raiz da árvore da minha vontade, que quero formar em ti, e prejudicarias a todos aqueles que quisessem enxertar-se nesta árvore, porque não encontrariam toda a plenitude da minha vontade naquele que dela deve ter o início. Por isso sou eu que ponho este temor na tua alma, a fim de que a minha vontade seja sempre dominante em ti, e todas as manifestações que te fiz estejam sempre em vegetação para formar raízes, tronco, ramos, flores e frutos divinos, sem a sombra da tua vontade humana. Assim voltarás à tua origem, no seio do teu Criador, toda bela, crescida e formada com a plenitude da vontade suprema. E a divindade satisfeita em ti, com a obra da criação do homem, fará sair de ti, da missão que te foi confiada, o seu povo eleito, do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Por isso, sê atenta, filha minha, e não queiras arruinar a obra de minha vontade em ti. Eu a amo tanto, e me custa tanto que usarei todo o meu zelo infinito e estarei eu mesmo de guarda da minha vontade, para que a tua jamais tenha vida. Eu fiquei surpresa e compreendia com clareza o que significa um ato de vontade humana, em comparação com o ato de vontade divina, e como a alma, ao fazer a sua, perde a fisionomia do seu Criador, e despindo-se da beleza com a qual foi criada, veste-se de míseros trapos,
arrasta-se com dificuldade no bem, adquire semelhança diabólica e alimenta-se com comidas imundas. Mas Jesus dá a todos nós a graça de jamais fazermos a nossa própria vontade, pois isso é dar vida a todas as paixões. Então, quase tremendo, eu procurava abismar-me mais profundamente na suprema vontade e chamava minha Mãe Celestial em meu auxílio, para que junto comigo pudéssemos, em nome de todos, adorar a vontade suprema, por todas as vontades humanas opostas a ela. Enquanto eu fazia isso, o céu se abriu e o meu Jesus saiu do meu interior, todo em festa, e me disse: Filha do meu querer, deves saber que quando a minha vontade reina íntegra na alma, tudo o que a alma faz é o desenvolvimento da vida da minha eterna vontade nela, de modo que não foste tu que chamastes a minha divina mãe, mas foi a minha própria vontade que a chamou. E sentindo-se chamada por uma vontade divina, a qual foi sempre íntegra e triunfante nela, ela percebeu de imediato que alguém da família celeste a chamava na terra e disse a todo o céu: Vamos, vamos, é alguém da nossa família que nos chama para cumprir os deveres da família a qual pertencemos. E eis aqui, olha-os todos ao redor, a Virgem, os santos e os anjos, para fazer o teu ato de adoração que queres fazer, e a divindade para recebê-lo. A minha vontade tem tal potência que encerra tudo e faz com que todos façam a mesma coisa, como se fossem um só ato. Eis, portanto, a grande diferença entre quem faz reinar a minha vontade em si e quem vive do próprio eu. Na primeira, há uma vontade divina que reza, que opera, que pensa, que olha, que sofre. E a cada movimento seu, move céu e terra, e une tudo, de tal modo que todos sabem a potência da divina vontade, operante na criatura. Descobrem nela a nobreza, a semelhança, a filiação do seu Criador. E como filha da família celeste, todos a protegem e assistem, a defendem e a desejam junto com eles na pátria celestial. Tudo o contrário acontece com quem vive da própria vontade. Ela é a chave do inferno, das misérias, da inconstância, onde ela abre, não sabe abrir senão onde está o mal. E se por acaso faz algum bem, é aparente, porque dentro está a traça do próprio querer, que rói tudo. Por isso, ainda que te custe a vida, não saia jamais, jamais da minha vontade. Fiat, fiat, fiat.